Bíblias, lá perto do final em Timóteo, mas em 2 Timóteo. Tem 1 Timóteo e 2 Timóteo, certo? 2 Timóteo, vai ser muito bom também a gente pregar isso em relação ao que vocês viveram nessa semana. Porque a carta foi uma carta para Timóteo que se tornou epístola para a gente. Na verdade, Paulo ele estava falando para Timóteo como ele estava feliz com a fé dele, como ele estava feliz do rumo que Timóteo, que ele chama de filho dele, ele não é filho de sangue, mas é filho no Espírito, em Deus. Como ele estava contente do que ele se tornou. Essa carta ela está firmando a nossa fé, quando a gente segue os conselhos de Paulo. E é por isso que eu acho que eu nunca preguei toda ela, não. Agora, o primeiro capítulo, certamente a gente já pregou muitas vezes, ou usou muitas vezes, mas ele é muito importante, essa segunda carta, porque é a última carta de Paulo que ele escreveu antes de morrer. Então, ele está colocando lá realmente tudo o coração dele. Ele está escrevendo essa carta a Timóteo porque ele prezava muito ele como filho mesmo. Então, ele não queria ir embora sem que ele recebesse ainda esses conselhos. Na verdade, ele estava muito ansioso para poder vê-lo ainda mais uma vez. Certo? Então, vamos ler, pegar todos essas declarações, esses conselhos de Paulo para a gente, como se a gente fosse filho de Paulo. É maravilhoso, poder ler uma carta que ele escreveu a um discípulo de Cristo, a gente poder receber exatamente esses mesmos conselhos, fazer uso deles. Deixa eu ver. Então, 2 Timóteo, capítulo 1, Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, enviado para anunciar a vida que ele prometeu por meio da fé em Cristo Jesus, escreve esta carta a Timóteo, meu filho amado. Como ele fala, enviado por Deus, a gente tem que sentir também assim, enviado por Deus para anunciar a vida. A gente está anunciando a vida, mais que tudo outra coisa, não? Quando a gente fala de Jesus, para alguém se converter, ou está pedindo a conversão assim, se ele quiser, mas é para ele ter vida, porque é morto. Quem não é convertido é morto, não tem discussão. Não tem querer falar, não, quando eu chego lá eu converso. Não, eu vou ver com Deus, eu vou. Isso vai ser muito tarde. Então, é para anunciar a vida. Que Deus, o Pai, e Cristo Jesus, nosso Senhor, lhes dêem graça, misericórdia e paz. Dou graças por você, para o Timóteo, ao Deus que sirvo com a consciência limpa, como o serviram meus antepassados. Os antepassados de Paulo eram hebreus, de pai e mãe. O pai era hebreu, a mãe também. Eles antes de Paulo nascer, saíram da Ásia Menor, parece. Não de onde. Não me lembro muito bem de onde, mas foram para Tarso. Lá para eles não colocaram Paulo em escolas gregas com assim educação grega. Eles voltaram quando ele nasceu, o Paulo. Eles voltaram para Jerusalém e colocaram ele foi ensinado pela sinagoga em Jerusalém. Então ele teve um ensino judeu total, igualmente aos pais deles. O pai dele, ele estava
ele fazia tendas, né? Que ele depois também retomou essa profissão, o Paulo, a profissão do pai. Ele entregava essas tendas para os romanos. Então, por algum motivo, ele era muito amado, eles gostavam muito, os romanos, do trabalho, do serviço do pai do Paulo. Hein? O pai do Paulo recebeu, por isso, além de pagamento, ele recebeu como que a gente fala? A nacionalidade romana. A dupla nacionalidade. Hein? Então, o Paulo, ele nasceu com dupla nacionalidade por causa do pai, que tinha recebido essa dupla nacionalidade. Só para a gente saber por que ele também era romano, né? Quando mais para frente a gente vê. Aí ele fala assim, como servir meus antepassados, porque realmente era bem religioso, né? Sempre me lembro de vocês em minhas orações, noite e dia. Como é bom, lembrar dos irmãos nas nossas orações. Quero muito revê-lo, pois me lembro das suas lágrimas. Nosso reencontro me encherá de alegrias. Você vê, o Timóteo, ele tinha chorado quando o Paulo foi embora. Ele estava falando, me lembro das suas lágrimas. Eu quero muito revê-lo. Eles tinham um amor fraternal muito forte. Hein? Quer dizer, era quase de pai para o filho, hein? Como ele chama ele de filho. Lembro-me da sua fé sincera. Como é bom poder encontrar fé sincera, né, nos irmãos. Como era a da sua avó, Lloyd, e da sua mãe também ao início. E sei que em você essa mesma fé continua firme. Não é bom, hein? Por isso quero lembrá-lo de avivar a chama do dom que Deus lhe deu quando impus minhas mãos sobre você. Ele pede para Timóteo de não deixar apagar essa chama que ele tinha. A gente tem essa chama, como você me fez ouvir esse áudio hoje, a gente sente a chama do primeiro amor, nas pessoas, em nós. Ele está pedindo aqui para o Timóteo, não perca esse primeiro amor. Não deixe morrer essa chama. Ao contrário, vai avivando ele. A gente tem que, é como agora uma planta, a gente tem que jogar lenha, tem que nutrir o fogo, né? Porque a chama ela vai morrendo, senão. Pois Deus não nos deu um espírito, isso aqui eu estou falando agora para vocês que viveram essas coisas essa semana. Pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder sobre tudo e qualquer mal e trevas, amor e autocontrole, e temperança, hein? Equilíbrio, autocontrole e equilíbrio. Portanto, jamais se envergonhe de falar a outros sobre o nosso Senhor. É isso o que você viveu agora? Isso seria se envergonhar de repente, recuar. Opa, Deus não é tanto tudo isso não. Então estou me envergonhando na minha própria fé. Porque não estou mais acreditando nela. Não é? Então, a gente não pode. A gente sempre tem que pensar, a gente é soldado, a gente faz parte do exército de Deus. Deus é Senhor. Nós somos os soldados que Deus é Senhor de quê? Dos exércitos. Dos exércitos. Não do exército. Então ele é Senhor de todos os exércitos. Inclusive dos das trevas. Entendeu? Portanto, jamais se envergonhe de falar, sei que vocês não se envergonham, sobre o nosso Senhor. E também não se envergonhe de mim, que estou preso, ele está falando de mim, de Paulo, né? Que estou preso por causa dele. Ele está falando isso porque todos tinham deixado ele. Quando ele foi para a prisão, ele foi levado. É como hoje, na verdade, né? Por exemplo, um de nós, a gente tem... a gente conhece pessoas que são presas, então ele não pode se envergonhar. A gente não pode abandonar. Porque lá abandonaram. Foi para a prisão, então não é para abandonar. Porque muitas vezes, às vezes foi uma coisa que foi feita num momento de desespero,
Claro que a gente tem que julgar o que foi feito, mas não a pessoa. É por isso que a gente não pode abandonar as pessoas, mesmo presas. Porque, mesmo se fizerem coisas muito ruins. Porque a pessoa ela tem que ser salva. Agora, não pode passar a mão sobre o ato, obviamente. Mas aqui ele faz bem essa diferença, hein? E também não se envergonhe de mim, que estou preso por causa dele, do Senhor. Com a força que Deus lhe dá, esteja pronto para sofrer comigo, por causa das boas novas, do Evangelho, da vida. As boas novas são a vida, por causa da vida que a gente está anunciando. Pois Deus nos salvou e nos chamou para uma vida santa, não porque merecêssemos, mas porque este era seu plano desde os tempos eternos, mostrar sua graça por meio de Cristo Jesus. Agora eu quero desenvolver um pouquinho esse versículo 9, para a gente não cair no sentido da predestinação nesse versículo. Quando a gente lê assim, a gente pode pensar, não, ele nos predestinou desde o início do mundo, né? Ele nos escolheu. Mas depois logo ele já fala, eu vou reler, pois Deus nos salvou e nos chamou, não nos predestinou, nos chamou, não porque merecêssemos, mas porque este era seu plano desde os tempos eternos. Ser os planos desde o tempo eterno não é de chamar um e não chamar o outro. Não está escrito isso. Está escrito que ele nos chamou todos. O plano era todos sermos salvos, certo? Para mostrar a sua graça por meio de Jesus Cristo. Pronto. Então, aqui não há um que foi chamado e o outro não. Todo mundo foi chamado, certo? E agora ele tornou tudo isso claro para nós, com a vinda de Cristo Jesus, nosso Salvador, que destruiu o poder da morte e iluminou o caminho para a vida e imortalidade por meio das boas novas do Evangelho, das quais Deus me escolheu para ser pregador, apóstolo e mestre. Basta agora todos nós, cada um de nós, saber para qual ministério, para qual tarefa, qual dom Deus nos escolheu. Todos nós somos escolhidos por Deus, somos ovelhas, filhos de Deus, e todos nós, por decorrência, por herança, se a gente é filho de Deus, a gente tem o dom, o poder de Deus. Pronto, então é só saber qual é o dom que prevalece em cada um de nós. Sempre tem um dom que prevalece. Pode ter vários. Aqui, por exemplo, ele tem 3. Ele era pregador, apóstolo e mestre. É que ele fala, o próprio Paulo. Por isso, estou sofrendo assim. Mas não me envergonho, pois conheço aquele a quem eu creio. Vocês conhecem Jesus, a quem vocês creem? Então, pronto. Então, vocês sabem que ele é tudo poderoso, que ele não vai abandonar nunca você, que ele fala, eu não os abandono de jeito nenhum, em nenhuma situação, estou com vocês. Certo? Apegue-se com fé e amor em Cristo Jesus, ao modelo de um ensino verdadeiro que aprendeu de mim, do apóstolo. Pelo poder do Espírito Santo, que habita em nós, guarda a verdade preciosa que lhe foi confiado, não é? Como vocês sabem, todos os da província da Ásia me abandonaram. Ele está falando aqui. Quando ele está falando da província da Ásia, é da Ásia Menor, onde tinha todas as igrejas que são depois relatadas no Apocalipse, né? As 7 igrejas do Apocalipse. Todos abandonaram ele quando ele foi preso. Praticamente todos. Depois a gente vai ver quem não o abandonou. Procurou-me diligentemente até me encontrar. Não. Espera aí. 15. Como vocês sabem, todos os da província da Ásia me abandonaram, incluindo Figelo e Hermógenes. Na verdade, esses começaram a pregar um falso evangelho, fizeram parte desses falsos pastores depois. Que o Senhor demonstre misericórdia
a Onesífero e a sua família, pois muitas vezes me animou em suas visitas e nunca se envergonhou por eu estar na prisão. Pelo contrário, quando veio a Roma, procurou-me diligentemente até me encontrar. Que o Senhor lhe mostre misericórdia no dia da volta de Cristo. E vocês sabem muito bem quanto ele me ajudou em Éfeso. Agora a gente vai falar desse soldado que a gente estava falando bem no início do culto, ou logo antes do culto até. É muito interessante, a gente tem que gravar essas coisas, que a gente é soldado de Cristo, de um Senhor todo-poderoso. Meu filho, seja forte. Não porque a gente tem força que a gente bate no inimigo, mas porque a gente foi agraciado por Deus. A gente recebeu a força do Espírito Santo por meio da graça. Seja forte por meio da graça que há em Cristo Jesus. Você me ouviu ensinar verdade, confirmados por muitas testemunhas confiáveis. Agora, ensina-as a pessoas de confiança que possam transmiti-la a outros. Exatamente o que acontece aqui, não é? As pessoas de confiança são vocês que estão aqui. Agora, eu estou repassando isso, claro que é a palavra que está repassando, eu estou falando do que tem na palavra, mas vocês precisam repassar também para outros. É o que ele está falando. Agora, ensina-as a pessoas de confiança que possam transmiti-la a outros. Então, é para todos nós, todos vocês que são pessoas de confiança, para que vocês possam retransmitir, não é para ficar assim, sem falar nada de Cristo. Eu sei que vocês estão fazendo isso. Não ficando quieto, mas falando de Cristo direto. Né? Suporte comigo o sofrimento como bom soldado de Cristo Jesus. Eu vou reler. Suporte comigo o sofrimento como bom soldado de Cristo Jesus. Agora, veja por quê. Nenhum soldado se deixa envolver em assuntos da vida civil, pois se o fizesse, não poderia agradar o oficial que o alistou. O que é a vida civil? É o mundo, hein? Eles vivem numa caserna, mas vão para o mundo. Não estão num convento, fora de tudo. Eles estão ali, como soldado de Deus, colocando em ordem as coisas quando está muito ruim lá fora. Então, aí ele fala, porque se eles se envolvessem com o mundo, eles não poderiam agradar o oficial, que é Jesus, que o alistou. Nós fomos alistados por quem? Por Jesus. Nosso oficial é Jesus, nós somos soldados de Jesus. Ele é nosso general. É como o atleta também não conquista o prêmio se não seguir as regras. Ele tem que treinar. Atleta que fica dormindo? Não. Para conseguir o prêmio, tem um preço. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a colher o fruto do seu esforço. Quando alguém trabalhou muito na lavoura, não é o vizinho que vai colher, não é? É quem trabalhou. Então, é isso que Deus nos dá. Quando a gente é bom soldado, a gente colhe os frutos que vêm do Senhor. Pense no que estou lhe dizendo. Pense no que estou lhe dizendo. O Senhor o ajudará a entender todas essas coisas. O que a gente sempre fala. Precisa do Espírito Santo para entender. Aqui Paulo ele fala. O Senhor o ajudará a entender todas essas coisas. Porque por nós mesmos, a palavra é uma coisa que a gente não entende. Porque é tudo sobrenatural. Você não tem o Espírito Santo para nos ajudar. Não tem como. Lembre-se de que Jesus Cristo, descendente do rei Davi, ressuscitou dos mortos. Essas são as boas novas, o evangelho, a vida, que eu anuncio. É isso que vocês têm que se lembrar quando vocês estão frente a um perigo, frente a um medo, frente a um transtorno. Não, peraí.
eu tenho um Deus que ressuscitou dos mortos. Eu tenho poder sobre a vida, sobre a morte, quer dizer. Entendeu? A gente tem que ser muito ciente disso. A gente já morreu com ele, já ressuscitamos. Então ninguém pode nos matar, porque a gente já morreu e ressuscitou em Cristo. E por causa disso, sofro, estou preso, como um criminoso. Porque tem muitos que são ciumentos, têm ciúme, né, desse poder que a gente tem em Cristo. Porque um poder que a gente tem, sendo servo, a gente se destaca. Mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, estou disposto a suportar qualquer coisa se isto trouxer salvação e glória eterna em Cristo Jesus para os que foram escolhidos. E, de novo, os que foram escolhidos, os que vão se converter. Esta é uma afirmação digna de confiança. Se morremos com ele, também com ele viveremos. Se perseverarmos com ele, reinaremos com ele também. Porém, se o negarmos, ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanecerá fiel. Ele não muda. Mesmo se a gente é infiel, ele sempre é fiel. Pois ele não pode se negar a si mesmo. É por isso que às vezes, a gente acha que a gente é fraco, porque a gente enxerga Deus como a gente no espelho. A gente pensa assim no fundo, não, peraí, eu não sou sempre fiel, eu não sou sempre forte, eu não ganho sempre, não sou sempre vencedor. Então a gente vê Deus um pouquinho a mesma coisa. A gente vê as pessoas como nós somos. Se a gente é ladrão, a gente suspeita todo mundo, porque a gente rouba, então a gente não confia em ninguém, não é? Então, com Deus é a mesma coisa. Se a gente não tem fé, se a nossa fé é fraca, a gente acha que Deus é fraco, porque a gente é fraco. Mas se nossa fé é forte, é indestrutível, a gente sabe por quê, porque Deus é indestrutível. A gente sempre vê o outro como a gente se enxerga. Então, quem vê um Deus fraco, porque ele não se sente seguro, ele se sente um pouquinho fraco, enfraquecido. Então, a gente tem que ser soldado, a gente tem que ser ciente que a gente é soldado, que a gente já morreu com ele, que a gente já ressuscitou com ele, é que ninguém mais pode nos matar. O que o diabo poderia contra mim se eu já morria, ressuscitei? Eu já morri, ressuscitei, eu tenho poder, a morte não tem mais poder contra mim. Nada tem poder contra mim dentro do mundo das trevas. Porque eu já morri, já ressuscitei com Cristo e já comprovei para todas as trevas que eu estou com Cristo. Que eles não podem nada comigo. Que eu já ressuscitei. A morte não tem mais poder comigo. Entendeu? Isso é maravilhoso. Onde que eu estava agora? Acho que no 8, hein? Lembre-se. Já, hein? 14. Lembre-se essas coisas. Se formos fiéis, no 13, se formos infiéis, ele permanecerá fiel, sem problema nenhum, pois não pode negar a si mesmo. Lembre essas coisas a todos, e ordeno-lhes na presença de Deus que deixem de brigar por causa de palavras. Essas discussões são inúteis e podem causar grave prejuízo a quem as ouve. Isso que a gente estava conversando antes do culto, hein? Às vezes a gente vê coisas erradas, mas as pessoas têm uma fé verdadeira em Cristo. Não estou falando para quem tem fé em ídolos, coisa assim. Mas quem às vezes frequenta outras denominações, igrejas, mas que são ditas evangélicas, mas que não são sempre, não segue a palavra, a gente também não é. Nunca ninguém vai ser 100% certo. Então, a gente não pode falar que a gente é melhor que os outros. A gente tenta, mas no fundo a gente não sabe. Porque o coração só Cristo sabe, né? Conhece de cada um. Então, a gente não pode ser muito, assim, intransigente, né? Com a fé
de um novo convertido. Porque quem não conhece tudo é para que a gente não seja uma pedra de tropeço. A gente tem que ir com cautela. É isso que ele está falando aqui. Não vamos brigar. As brigas não servem para nada. Hein? Essas discussões são inúteis e podem causar grave prejuízo a quem os ouve, porque eles podem até perder a fé. Mas também não é para passar a mão nas coisas completamente erradas, né? Porque também não cresce. Não pode começar a idolatrar, isso aqui tem limites. Esforce-se sempre para receber a aprovação de Deus. Esforce-se sempre a receber a aprovação de Deus. A quem você serve. Seja um bom trabalhador, que não tem de se envergonhar e que ensina corretamente a palavra da verdade. Pronto, a gente precisa ensinar a verdade, a palavra tal que ela é. Mas evita conversas tolas e profanas, que só levam a mais comportamentos mundanos. A gente começa a se irritar, a gente fica como o mundo. Começa a falar, não, é assim, não. Aí a gente imita o mundo. Então vamos evitar. Às vezes é difícil, mas vamos tentar. Esse tipo de conversa se espalha como um câncer no meio da igreja, de Cristo. É exemplo do ocorrido com Himeneu e Filetos. Eles deixaram o caminho da verdade, afirmando que a ressurreição dos mortos já aconteceu. E com isso desviaram alguns da fé. Por isso que ele fala, essas coisas, mais a gente vai falando, mais os outros vão se desviar. Entendeu? Então, às vezes, é melhor não deixar, pedir ao Espírito Santo abrir os olhos dessas pessoas. Mas o alicerce sólido de Deus permanece firme, com esta inscrição, entre aspas, o Senhor conhece quem pertence a Ele, e todos que pertencem ao Senhor devem se afastar do mal. Pronto, acabou. Se a gente se afasta do mal, se a gente anda no caminho certo do Senhor, quem poderá algo com a gente? Porque o Senhor nos conhece. E quem pode com alguma coisa contra o Senhor, se a gente é dele? Ninguém. Numa casa grande, alguns utensílios são de ouro e de prata, e outros de madeira e de barro. Os utensílios de mais valor são reservados para ocasiões especiais, e os de menos valor para uso diário. Se você se mantiver puro, será um utensílio para fins honrosos, de grande valor, não é? Sua vida será limpa, e você estará pronto para que o Senhor da casa o empregue para toda a boa obra. Agora, se a gente não está pronto, a gente vai ser como um utensílio de barro, que é barato, onde a gente põe os excrementos, a água de lavagem, as coisas ruins. Você não vai pôr a água de lavagem num copo de ouro, não é? Então a gente precisa ficar limpo, ficar justo, para ser um utensílio que pode servir para tudo e qualquer coisa. Fuja de tudo que estimula as paixões da juventude. Em vez disso, busque a justiça, fidelidade, amor e paz na companhia daqueles que invocam o Senhor com o coração puro. Você vê, a gente precisa crescer na fé. Quando ele fala, foge das paixões da juventude, porque são os jovens estão descobrindo tudo. Então eles têm paixões, às vezes, aí eles quebram a cara. E tem gente que até morrer quebra a cara. Quebra uma vez, duas vezes, três vezes, e não foge dessas paixões. Mesmo quebra a cara, vão insistindo. Não, a gente tem que crescer, certo? Digo mais uma vez, não se envolva em discussão tola e ignorante, que só servem para gerar brigas. A terceira vez que ele fala isso. Terceira vez. O servo do Senhor, nós somos servos, não deve viver brigando, mas ser amável com todos, apto a ensinar e paciente. Instrua com mansidão aqueles que se opõem, na esperança de que Deus os leve ao arrependimento, e assim conhecem a verdade. Ele está falando, ensina
com mansidão aqueles que se opõem. Mas aí está falando de ensinar com mansidão, e não está falando de passar a mão, não. É diferente. Tem que ensinar, é falar o certo, mas sem dar um tapa na cara. Né? Só um tapinho. Certo? Então voltarão ao perfeito juízo e escaparão da armadilha do diabo, que os prendeu para fazerem o que ele quer. Porque se a gente não ensina, eles vão ficar presos com o diabo. Tem um cavalo que está entrando aqui na rua, né? Eu acho que senão tem que fechar o portão. Porque os dois cavalos devem estar lá. E quando o cavalo do Birosca entra, que eles estão... Você consegue pôr eles para fora, você não consegue, você chama. É. Não, o cavalo não está dentro. Porque o outro dia tinha 3 cavalos aqui dentro, entendeu? Estão aqui? Está vendo? Não. Não. Então vamos continuar. Capítulo 3, hein? Vamos ver se a gente consegue. É pouco aqui. É 2 capítulos. Tá bom. Saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis. É verdade. Porque as pessoas só amarão a si mesma e ao dinheiro. O que acontece, hein? A gente está realmente... Sim, a gente está nos últimos dias. Porque é difícil não ver alguém que não ama só a si mesmo e ao dinheiro. Serão arrogantes e orgulhosas. Zombarão de Deus. O que a gente mais vê. Desobedecerão a seus pais e serão ingratas e profanas. Hoje é difícil ver crianças obedecer aos pais, não é? Não tem quase mais crianças obedecendo aos pais. Já está profetizado. Deu certo? Tem que fechar? Não vou fechar o portão, não. Não fechei o portão. Não, mas não estão andando lá do cavalo. Ah, então. Lá não é aqui, não. Sim, mas eu fechei, então. Vamos continuar, assim a gente está mais tranquilo. Não terão, no capítulo 3, versículo 3. Não terão afeição, nem perdoarão, caluniarão outros e não terão autocontrole, né? Equilíbrio. Serão cruéis e odiarão o que é bom. Trairão os amigos, serão imprudentes e cheios de si e amarão os prazeres em vez de amar a Deus. É tudo que a gente vê. Hoje, todo mundo, a maioria está trazendo as coisas dentro da igreja, porque eles amam mais o mundo que as coisas de Deus. Então tem que trazer tudo o que é do mundo, porque o que é de Deus não interessa. Então a gente finge amar a Deus. A gente não é, espero que não. Serão religiosos apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. Fica longe dessa gente, porque é verdade. Eles rejeitam, eles vão na igreja só para... Sim, para tirar foto. É só de aparência, quer mostrar para todo mundo, ele está na igreja. Mas não estão falando a mandar Deus, não. É verdade, estão tirando do céu, filho das igrejas. Então, fique longe de gente assim. Entre tais pessoas há aqueles que se infiltram nas casas alheias e conquistam a confiança de mulheres vulneráveis, carregadas de pecados e controladas por todo tipo de desejos. Mulheres que estão sempre em busca de novos ensinos, mas jamais conseguem entender a verdade. Isso está cheio. Né? Hoje tem feiticeiras, tem sei lá de quê, como nos tempos antigos. No Êxodo a gente via muito isso. E hoje está cheio de mulher querendo falar do amanhã, querendo prever coisas, querendo ensinar. Está cheio de
pastores, profetas, sei lá o quê. Isso aqui é tudo está acontecendo. Esses mestres se opõem à verdade, como Janes e Jambres se opuseram a Moisés. Tem a mente depravada e sua fé não é autêntica. Contudo, não irão muito longe. Um dia, alguém verá como são insensatos, como aconteceu com Janes e Jambres. Eram justamente feiticeiros, hein? No Êxodo. Mas vocês sabem muito bem o que eu ensino, como vivo e qual é o meu propósito de vida. É por isso que é importante vocês viverem também no modelo da palavra, hein? Porque ele fala que vocês sabem muito bem como eu vivo. Não adianta falar é viver num... Aí, porque a primeira coisa que todo mundo vai falar, você fala uma coisa, mas vive uma outra. Esse aqui, eu escutei isso. Um mês atrás, hein? Quando alguém no telefone estava sendo duro com a pessoa, justamente essa pessoa que me falou, não, quando eu chego lá perto do Senhor, eu me explico com ele. Eu falei, você está brincando com Deus? Você acha que Deus é brincadeira? Aí ele me falou, você está ensinando, você está falando de amor, de perdão? Esse vive outra coisa, então. Para você, Deus não é amor. Para Deus é amor. Mas será que se você faz tudo, qualquer coisa, Jesus aí vai te perdoar? Ele não falou que vai ter um inferno, um lago de enxofre, ele vai perdoar todo mundo? Não. Então, não é para brincar com Deus, não. Então as pessoas confundem se você não falar, oh, como você é bonito, como você é maravilhoso, Deus te perdoa. Não se preocupe, Deus é amor. Não, ele não pode falar isso. Né? A gente tem que dizer a verdade. É por isso que é importante viver a nossa fé. Conhece minha fé, minha paciência, meu amor e minha perseverança. Sabe quanta persecução, quanto sofrimento suportei. E o que me aconteceu em Antioquia, Íconio e Listra. O Senhor, porém, me livrou de tudo isso. Lá ele foi apedrejado. Ele teve que sair de uma cidade para outra, em duas cidades. Uma eles pegaram ele, bateram nele, e uma outra eles apedrejaram ele. Mas todo mundo achava que ele estava morto, ele não tinha morrido, não. Por isso que ele fala, o Senhor me livrou de tudo isso. Sim, e todos que desejam ter uma vida de devoção em Cristo sofrerão persecução. Mas os perversos, os impostores, irão de mal a pior. Enganarão outros e eles próprios serão enganados. Vocês, porém, devem permanecer fiel àquilo que lhe foi ensinado. É isso que agora vocês estão recebendo. O ensino é da palavra. Tem que permanecer fiel nisso. E todas essas outras coisas que vêm acontecendo, não acreditar, cair fora, ficar longe dessas coisas, dessas pessoas. Sabe que é a verdade, pois conhece aqueles de quem aprendeu. Vocês sabem que é a verdade. É verdade também. Vocês também sabem aqui. Todo mundo, a gente faz e quer fazer o que aqui está ensinado na palavra, não é? Não tem ninguém aqui querendo levar uma nova doutrina. Não, mas pode isso, não pode. Está tudo bem. Não, é muito bom isso. Desde a infância lhe foram ensinadas as sagradas escrituras, que lhe deram sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus. Isso as crianças têm essa oportunidade, né, de receber agora as boas novas do Evangelho desde criança. Isso é maravilhoso. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar e nos corrigir também o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. Então é Deus que capacita. A gente viu já uma vez, não adianta ter grandes escolas de teologia que vão ensinando
riqueza, ser poder, é justamente o que a gente não deve ter. Hoje ninguém mais ensina servir gratuito. Se eu sirvo, tem que receber. Não é assim que funciona. Eu lhes digo solenemente, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que um dia julgará os vivos e os mortos quando vier para estabelecer seu reino. Prega a palavra, esteja preparado, quer a ocasião seja favorável, quer não. Às vezes a situação não é favorável, né? Não foi, Milene? Mas a gente tem que estar preparado. Porque é muito fácil pregar a palavra quando todo mundo fala, beleza. Na hora da dificuldade. Mas na hora que alguém quer te bater, ou fala, não, peraí. Assim está falando. Esteja preparado, quer a ocasião seja favorável, que não. Corrija, repreende, encoraje com paciência e bom ensino. Pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro. Seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada seus ouvidos. Essa aqui você tinha pregado uma vez, né, meu irmão? Rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. Não é o mito que a gente pensa, é mitos mesmo. Vocês, porém, devem manter a sobriedade em todas as situações. Não tenha medo de sofrer. Trabalhe para anunciar as boas novas e realize todo o ministério que lhe foi confiado. Você vê aqui, está escrito, trabalhe para anunciar as boas novas e realize todo o ministério. O ministério é uma coisa mínima. Não está escrito, trabalhe para anunciar as boas novas e faz disso a tua profissão. Não é isso que está escrito. Está escrito, é todo o ministério que lhe foi confiado. Então foi confiado de graça, você tem que dar de graça. Não é uma profissão. É um trabalho, é diferente. Um soldado, que pode até receber uma solda. Hein? A gente fala solda, é o pagamento do soldado. É comer lá na caserna, é receber um dinheirinho para... É assim, tem nada a ver com profissão. É servir. Quanto a mim, minha vida já foi derramada como oferta para Deus. O tempo da minha morte se aproxima. Agora a morte carnal, hein? Lutei o bom combate, terminei a corrida e permaneci fiel. Agora o prêmio me espera. A coroa da justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará no dia da sua volta, ou quando eu irei ali. É que naquela época eles esperavam Jesus voltar, ainda em vida. E o prêmio não será só para mim, mas para todos que com grande expectativa aguardam a sua vinda. Por favor, venha assim que puder. Demas me abandonou, pois ama as coisas dessa vida. E foi para Tessalônica. Crescente foi embora para a Galácia. E Tito para a Dalmácia. Apenas o Lucas está comigo. Vê como era cruel? Isso aqui acontece aqui também. Entre a gente, não, mas a gente já conhece bastante pessoas, né, várias, que abandonaram. Esse Lucas aqui é o Lucas. Sim, é o Lucas que escreveu. O médico, que era médico. Sim, exatamente. Apenas Lucas está comigo. Traga Marcos com você, pois ele me será útil no ministério. Enviei Tíquico a Éfeso. Quando vier, não se esqueça de trazer a Carpo que deixei com Carpo em Troade. Traga também meus livros, os livros, especialmente meus pergaminhos. Os livros eram tudo o que ele tinha escrito, hein? São os livros de Paulo, hein? E os pergaminhos. Já usa isso aqui para acrescentar livros na nova. Não, a gente fala, cada um livro, né, Davi? Tem 66 livros. Mas tem gente que acrescenta os livros. Sim. Aí, meus livros, especialmente meus pergaminhos. A gente estava falando de Pérgamo, hein? Pergaminho vem de Pérgamo. É uma técnica de usar
que era usado para escrever, os pergaminhos, era pele de cabra, de ovelha, que eles dava muito trabalho, que eles tratavam, tipo como hoje acho que o couro, eles recortavam bem bonito, dava para eles fazerem bem fino, dava para escrever, enrolar e guardar. Se chamava pergaminho. É em Pérgamo que eles faziam isso, na Ásia Menor. Alexandre, o artifício que trabalha com cobre, me prejudicou muito, mas o Senhor o julgará pelo que ele fez. Tome cuidado com ele, porque se opôs fortemente a tudo o que dissemos. Você vê como ele advierte? Ele fala de algumas coisas, a gente não tem que ter medo de falar. Não, ciclano, a gente pode pôr nome. Eu não vou falar agora nome, mas a gente pode pôr nome. Ciclano foi embora, tome cuidado, porque eles estão ensinando coisa errada. Deus o julgará. É isso que ele está falando aqui, não foi? Queria prejudicar. Tome cuidado com ele, porque se opôs fortemente a tudo o que dissemos. Aí ainda ele entregou a Satanás, cara, a gente não vai entregar. Mas se entregar a Satanás, na verdade, quando Paulo os entregou a Satanás, ele os entregou para o mundo. Ele os excomunhou, hein? Excomungar é entregar para o mundo, é jogar fora da igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Então, uma vez que você excomunga alguém, como que a gente fala? Excomunga. Excomunga alguém, você joga ele para o mundo. Ele sai da igreja, do corpo de Cristo, para viver como Satanás. É por isso que ele fala, eu os entrego para Satanás. Eles os entregam no mundo. Na primeira vez que fui levado perante o juiz, ninguém me acompanhou. Todos me abandonaram. Você vê como é cruel, hein? Que isso não seja cobrado deles. Ainda assim ele fala, não, que o Senhor perdoa eles. Mas o Senhor permaneceu a meu lado e me deu forças para que eu pudesse anunciar as boas novas plenamente, a fim de que todos os gentios as ouvissem. E ele me livrou da boca do leão. Ele livra a gente da boca do leão, todos os dias. Se o Senhor me livrará de todo o ataque do maligno. Escuta aí, Milene. Se o Senhor me livrará de todo o ataque maligno e me levará em segurança para o seu reino celestial. A Deus seja a glória para todo e sempre. Amém. A gente sempre está com Deus. Sempre Deus vai lutar para a gente. Aí, saudações finais. Envia minhas saudações a Priscila e Aquila e a família de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto e deixei Trofimo doente em Mileto. Faça tudo o possível para estar aqui antes do inverno. Porque você lembra que ele tinha pedido a Timóteo trazer a capa? Que ele tinha deixado, por isso que ele fala, por se não vem antes do inverno, eu vou estar com frio, porque aqui ninguém vai me dar nada para... Eubulo lhe manda lembrança e também Prudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos que estavam lá apoiando o Paulo. Que o Senhor esteja com seu espírito e que a graça esteja com todos vocês. Essa aqui foi a última carta de Paulo antes dele morrer. Como ele fala, ele combateu, ele lutou bom combate, ele está tranquilo para ir embora. Mas o Senhor realmente o salvou e lutou junto a ele em quantas situações, em todos esses casos que ele escreveu, que ele viveu, já desde a igreja dos Atos, quando ele saiu em missão. Hein? Então que a gente possa realmente pegar essa carta como exemplo, como se fosse Paulo ou Jesus falando para a gente. Fica firme, tenha confiança, o Senhor luta com vocês. Você não seria vencido, ele nunca vai te abandonar. É isso que ele fala. Hein? Então que a gente pega essas coisas realmente, essas promessas para a gente também. Vamos orar. Obrigado, Senhor.